O motim do balão de Leicester ocorreu no Victoria Park de Leicester em 11 de julho de 1864. Ocorreu em um voo de teste de um novo balão de hidrogênio pelo aeronauta Henry Tracy Coxwell, para o qual 50.000 espectadores compareceram. A multidão ficou enfurecida com os rumores de que o balão não era o maior e mais novo dos balões de Coxwell e porque uma mulher foi supostamente atingida por um policial. O balão de Coxwell foi danificado, sobre o qual ele fez o envelope de gás entrar em colapso, e então ele fugiu, sob ataque da multidão. O balão foi posteriormente despedaçado e sua cesta queimada. O evento causou despesas consideráveis para Coxwell, que teve que construir um balão de substituição, e atrasou o progresso em voos científicos de alta altitude. Henry Tracy Coxwell foi um aeronauta inglês de meados do final do século XIX. Ele se tornou famoso por um voo em 5 de setembro de 1862 com o meteorologista James Glaer. Partindo de Wolverhampton, em West Midlands, em um balão cheio de gás de carvão, eles atingiram uma altitude recorde de 37.000 pés, 11.000 metros. Com baixos níveis de oxigênio e temperaturas abaixo de -20 graus Celsius, -4 graus Fahrenheit, a dupla quase morreu antes que Coxwell conseguisse liberar gás de uma válvula com os dentes. Suas mãos estavam inutilizáveis, para perder altura. O voo, que foi financiado pela British Association for the Advancement of Science, BA, forneceu dados valiosos sobre a atmosfera da Terra e Coxwell e Glaer resolveram continuar os voos de alta altitude. Após o voo de Wolverhampton e um voo subsequente em 29 de setembro, Coxwell determinou que o envelope de gás de seu balão estava muito gasto para realizar outros voos. Ele construiu um novo envelope que chamou de Britannia. Ele era capaz de conter 100.000 pés cúbicos, 2.800 metros, de gás, um aumento de volume de 10%. O novo balão exigiu voos de baixa altitude para testes e para tornar o envelope estanque ao gás, então Coxwell realizou uma série de voos de demonstração em junho em Crystal Palace e Derby. Coxwell planejou um novo voo em 11 de julho de 1864 do hipódromo de Victoria Park, Leicester, durante uma festa organizada pela Foresters Friendly Society. Os ingressos foram vendidos e 13 passageiros, incluindo 2 mulheres, foram programados para acompanhar Coxwell em seu voo. A festa contou com a presença de 50.000 pessoas e foi levemente policiada. Coxwell mais tarde afirmou que havia apenas 8 policiais de plantão. O voo aconteceria às 17h30 de um campo de 15 acres, 6,1 ha. O campo era cercado por uma cerca, mas havia apenas uma barreira insubstancial ao redor do balão. No início da tarde, houve uma perturbação quando um cavalheiro, alegando ser um aeronauta, anunciou que o Britannia não era o mais novo e maior balão de Coxwell, mas um modelo mais antigo. Isso enfureceu a multidão que, pouco depois das 14 horas, quebrou a barreira e exigiu que Coxwell decolasse imediatamente. Por volta dessa época, os passageiros de Coxwell forçaram a entrada na cesta do balão contra suas instruções de tal maneira que o impediram de decolar. Os carpinteiros necessários para remover o andaime ao redor do balão também não estavam disponíveis. Um dos passageiros então anunciou à multidão que Coxwell estava se recusando a subir e isso, combinado com sua linguagem e gestos ruins, os enfureceu. Dizem que a polícia, que contava apenas com 5 pessoas nas proximidades do balão, então atingiu uma mulher na testa. Ela caiu no chão sangrando, o que teria causado ainda mais raiva na multidão.
Um membro da multidão jogou uma garrafa que danificou o envelope do balão e outros rasgaram a malha que o envolvia. Caxwell ameaçou que, a menos que a ordem fosse restaurada e a multidão recuasse, ele deixaria o gás sair do balão. Não houve resposta a isso, além de abuso verbal, e Caxwell cumpriu sua ameaça. Depois que o envelope desabou, a multidão avançou e o rasgou em pedaços. A polícia, liderada pelo inspetor Haynes e pelo sargento Chapman, tentou conter a multidão, mas pouco pôde fazer além de tentar proteger Caxwell. Caxwell foi atacado, em meio a gritos de rasgue-o, bata-o na cabeça e acabe com ele, e suas roupas foram rasgadas. Um homem que tentou protegê-lo foi jogado no chão 3 vezes. Caxwell finalmente encontrou refúgio na casa do escrivão da cidade, o Sr. Stone, que morava nas proximidades. Britannia foi destruída e o carro-balão, usado em todas as ascensões anteriores de Caxwell, incluindo sua famosa viagem de alta altitude com Glaier, foi queimado. O arco de metal, que sustentava o envelope, foi exibido pelas ruas de Leicester pela multidão. Uma mulher sofreu ferimentos durante o tumulto e foi levada ao hospital com suspeita de fratura nas costas. Caxwell colocou a culpa pelo tumulto na polícia da cidade de Leicester, que ele disse ter falhado em fornecer um número suficiente de policiais. Ele também afirmou que parte da multidão usava o distintivo da Forester Society, atribuindo parte da culpa a eles. A London Review of Politics, Society, Literature, Art and Science descreveu a multidão como uma horda de selvagens tão ferozes e indo uma vez quanto os habitantes das ilhas do Mar do Sul e diferindo muito pouco deles, exceto em seu habitat, que era em Leicester, e os moradores locais foram por algum tempo conhecidos como Balonatics devido à sua associação com o tumulto. Os moradores de Leicester colocaram a culpa em agitadores de outras cidades, como Nottingham. O tumulto serviu como uma demonstração da natureza ad hoc dos primeiros eventos de balonismo e da falta de controle que os aeronautas tinham sobre eles. A destruição do Britannia reduziu o número de voos de alta altitude que o Comitê de Balões da BA havia planejado fazer em 1864. Glaier observou que ele lamentava profundamente que uma multidão desenfreada tivesse destruído a propriedade de Caxwell e que os eventos deveriam ter se seguido, levando-me a interromper os experimentos nos quais eu estava envolvido. Caxwell logo depois retornou aos voos de baixa altitude usando seu antigo balão e, em 29 de agosto, fez um voo do Crystal Palace com Glaier. Ele construiu um novo balão, Research, ainda maior do que o Britannia, que voou em 1865. O novo balão foi uma despesa considerável para Caxwell. Ele solicitou à Forester Society uma bolsa para cobrir seus custos, mas suas regras exigiam um período de atraso antes que ele pudesse ser pago. O prefeito de Leicester, interessado em restaurar a posição da cidade, liderou uma campanha por assinaturas públicas para cobrir os custos. Isso arrecadou cerca de 500 libras esterlinas, dos quais 386 libras esterlinas vieram de um indivíduo, um Sr. S. Ellis. O motim marcou o começo do fim da associação de Caxwell com Glaier. Glaier era associado à filial de Londres da Forester Society e apoiava o pedido de financiamento de Caxwell. Mais tarde, houve um desentendimento. Glaier alegou que Caxwell havia se comportado impertinentemente com ele sobre o assunto. De fato, um dos aliados de Glaier descreveu a pesquisa como propriedade ilícita devido à maneira como Caxwell obteve o dinheiro de Leicester. Curta o vídeo e se inscreva no canal para receber os vídeos mais recentes assim que eles forem lançados.